pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje a gente vai falar por que sou cristã. E eu queria que você pensasse um pouco, por que você é um cristão? Você pode falar assim, não, é porque um dia eu estava na igreja e o pastor ele falou um negócio tão legal que eu achei tão bonito que na hora que ele foi fazer oração, eu levantei minha mão e fiz uma oração do pecador e naquele momento eu escolhi Deus. Aí a outra pessoa falou assim, não, meu pai é pastor, então eu sou cristão. Aí outra pessoa falou assim, não, é que eu vou na igreja, então eu sou cristão. Essa pessoa que falou que porque vai à igreja, então é cristão, eu queria te falar a frase do Keith Green, um cantor que morreu há um tempo atrás. Ele falou o seguinte, ir à igreja não te faz um cristão da mesma forma que ir ao McDonald's não te faz um hambúrguer. Então, aí você pode estar falando assim, nossa, se eu não sou cristão por causa da minha mãe, eu não sou cristão porque eu vou na igreja, eu não sou cristão porque eu deixo minha Bíblia aberta no Salmo 91, eu não sou cristão porque eu escolhi Deus, então por que eu sou cristão? Então, para responder essa pergunta, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Efésios 2, a gente vai ler do versículo 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não é de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, por que alguém é um cristão? Pela misericórdia e graça de Deus. E às vezes você está perguntando, nossa, o que é graça, o que é misericórdia? O que isso tem a ver? Misericórdia é quando Deus não nos dá o que a gente merece. O que a gente merece? O inferno. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a gente pecou, a gente peca todos os dias. Então, a gente merecia o inferno. Mas Deus, em sua misericórdia, para os salvos, para os dele, ele não dá o inferno. A graça é quando Deus nos dá o que a gente não merece. Que é o quê? A salvação e a vida com Cristo. A gente não merecia ser salvos. Nós pecamos quase todos os dias. Pense aí, você, por exemplo. Quantas vezes você já mentiu? Quantas vezes você já não falou o nome de Deus em vão? Quantas vezes você já não desrespeitou os seus pais? Quantas vezes você já não odiou alguém? A Bíblia diz que quando nós odiamos uma pessoa, nós a matamos no nosso coração. Quantas vezes a gente não olha para uma outra pessoa com cobiça? Jesus disse que todo aquele que olhar para uma pessoa com cobiça, com luxúria, já cometeu adultério no seu coração. Quantas vezes a gente já não cometeu esses pecados? Todo dia nós pecamos quando nós murmuramos, quando nós acreditamos que Deus não está no controle, quando a gente sofre ansiedade, quando a gente tenta buscar refúgio em outras coisas, quando a gente não coloca toda a nossa confiança em Deus. Nós pecamos. E nós fazemos isso todos os dias. E apesar de tudo isso, para os dele, Deus dá a sua graça, que é a salvação e a vida com Cristo. E a gente merecia ficar morto nos nossos pecados, que eles iriam nos levar para o inferno. Mas Deus, em sua grande misericórdia e sua grande graça, ele nos proporcionou um caminho para nós não irmos para o inferno. Como que isso aconteceu? Todos os pecados estavam sobre Jesus. A ira de Deus estava sobre Jesus. E naquele momento, Jesus clamou, Deus, meu, por que me abandonaste? Deus odeia o pecado. E Jesus tomou a ira que a gente merecia. E uma das suas últimas palavras foi, está consumado.
E depois de 3 dias, ele ressuscitou para provar que a morte não tem mais vitória sobre aqueles que são eleitos do Senhor. Ele ressuscitou e naquele momento a morte não tinha mais vitória. Agora a gente pode falar, ó morte, onde está o teu aguilhão? A morte não tem mais vitória. E agora a gente tem livre acesso ao Pai. A gente pode chegar a Ele e conversar com Ele abertamente. Porque Jesus nos proporcionou esse caminho. E agora Jesus está à direita do Pai. E Ele é o nosso grande defensor. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E quando a gente coloca toda a nossa fé em Jesus, a gente vê a grandeza dele, a gente vê quão maravilhoso ele é. E agora, pela morte e pela ressurreição de Jesus, nós temos a plena certeza de que um dia no céu nós poderemos amá-lo com um coração sem pecado. Agora, quando Deus nos olha, ele não nos olha mais como pecadores perdidos e mortos em nossos pecados. Ele nos vê como pecadores redimidos. É claro que a gente ainda peca nessa vida, mas agora a gente não está mais sobre a escravidão do pecado. Agora os cristãos verdadeiros, eles não têm mais prazer no pecado. Quando uma pessoa ama tanto a Deus, ela vai fazer de tudo para não desagradar a Ele. A gente vai querer que Ele se alegre em nós todos os dias de nossas vidas. Nós ainda somos humanos, cometemos erros, mas nós sabemos que nós temos um forte defensor que agora apela por nós e está conosco todos os dias da nossa vida. Ele não vai nos esquecer nem nos abandonar. Ele estará conosco sempre, em meio à felicidade, em meio à tristeza, em meio ao deleite, em meio à tribulação. Em todos os momentos Jesus está com a gente. E nada pode nos separar do amor que nós temos em Cristo Jesus. E para você que está assistindo aqui, não é um cristão. Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso que Jesus disse mostra que só por meio dele nós podemos chegar a Deus. Então, se você já ouviu alguém falar que você pode chegar a Deus por vários caminhos, todos os caminhos levam a Deus, João 14,6 mostra que isso não é verdade. Somente Jesus nos leva a Deus. E por meio dele, nós temos a vida eterna e não há outro caminho. Então eu oro para que, se você ainda não for um cristão, que o espírito de arrependimento possa chegar ao seu coração. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. E até